pessoal, dentre os casos de males súbitos que são muito comuns acontecer, não só no ambiente de uma academia, mas em outro ambiente qualquer que nós possamos estar, são as questões relacionadas às convulsões, ok? Então, existe uma mística relacionada às questões do indivíduo convulsionando, e a maior parte das pessoas costuma, está com ataque epilético, coloca ele de lado, vira a cabeça dele, vai engasgar com a baba e etc e tal. Então existe uma comoção muito grande, de se fazer alguma coisa, Algumas pessoas não querem colocar a mão, não querem chegar perto, outras querem ajudar, e algumas vezes querendo ajudar, mas fazendo a coisa errada, ok? Então, para esclarecer, convulsão é uma coisa e epilepsia é outra. Então, epilepsia é uma doença neurológica de caráter genético, ok? E a convulsão é um estado que o indivíduo pode apresentar em decorrência de uma série de problemas, de uma série de causas. Por exemplo, epilepsia é uma delas, uso de drogas, álcool, pancada na cabeça, febre alta, principalmente em crianças, ok? Então, existem diversas situações que podem ocasionar uma convulsão, tá? Então, qualquer indivíduo pode convulsionar em qualquer momento da vida. Então, cabe ressaltar aqui quais os cuidados que nós vamos realizar nestes casos relacionados a uma crise convulsiva. Então, para a gente não interessa se essa crise é por epilepsia ou por outro motivo qualquer. Interessa para a gente que esse indivíduo está convulsionando e eu preciso prestar os primeiros socorros para esse indivíduo. Então, qual a forma da prestação desses primeiros socorros? Primeira coisa, eu preciso proteger a cabeça desse indivíduo, ok? Então, com as minhas mãos cruzadas, eu vou posicioná-lo atrás da cabeça do indivíduo, porque é uma tendência natural esse indivíduo ficar batendo com a cabeça, porque quando ele convulsiona, ele está fazendo um quadro de contrações musculares involuntárias. Então, os movimentos que ele está fazendo são independentes da vontade desse indivíduo, ok? Então, proteger a cabeça do indivíduo é prioridade. Caso o indivíduo esteja se debatendo braços e pernas e tenha algum tipo de objeto nas proximidades que ele possa vir a bater e sofrer algum tipo de traumatismo, nós vamos afastar esses objetos caso seja possível. Caso esses objetos não possam ser afastados, nós vamos dar algum jeito de tentar proteger essa vítima para evitar que ela faça uma lesão traumática por conta dessas contrações musculares involuntárias, ok? Resolvido esse problema, o que faremos? Vamos esperar. Por quê? Porque a crise vai passar. Poxa, Emerson, mas eu preciso colocar o indivíduo de lado se ele estiver convulsionando? Não necessariamente, ok? Então, o que nós precisamos avaliar? Esse indivíduo está convulsionando. Existe secreção sendo expelida da cavidade oral desse indivíduo? Ou seja, ele está babando, está vomitando ou está sangrando? Tá? Se isto estiver ocorrendo, eu preciso virar a cabeça dele de lado? Muito pouco provável que a gente consiga virar a cabeça desse indivíduo de lado, porque ele está fazendo contrações musculares involuntárias. E nós temos um músculo aqui nessa região chamado esternocleidomastoideu, que é um músculo extremamente resistente e que, como os outros músculos do nosso corpo, também está fazendo contrações musculares involuntárias e vai impedir essa rotação do pescoço e lateralização da cabeça. Então, durante a crise, efetivamente, é muito pouco provável que a gente consiga colocar o indivíduo de lado. Mas se ele estiver babando ou se ele estiver vomitando, durante a crise, se ele estiver apresentando secreção, essa secreção provavelmente ela está sendo expelida. Então, se ela está sendo expelida, está saindo, significa que ela não está entrando. Qual o problema da secreção durante uma crise convulsiva? É o indivíduo broncoaspirar. Então, qual é o momento que ele pode efetivamente broncoaspirar? No momento do relaxamento da musculatura, ou seja, no pós-crise imediata. Neste caso, quem estiver socorrendo esse indivíduo precisa estar muito atento, porque no momento que ele está fazendo as contrações, se debatendo com excesso de saliva ou algum tipo de secreção na cavidade oral,
quando ele relaxar a musculatura, esse é o momento que nós devemos rolar esse indivíduo e colocar ele lateralmente, para que essa secreção possa escorrer e ele não venha broncoaspirar em decorrência desse relaxamento da musculatura, ok? Então eu tenho que obrigatoriamente colocar o indivíduo que está convulsionando de lado? Não, eu preciso observar as condições. Se ele não tem secreção na cavidade oral, eu vou manter esse indivíduo com a cabeça protegida e após o relaxamento eu vou fazer um movimento de hiperextensão do pescoço para que ele possa respirar de uma melhor forma, ok? Então ele respirou, está respirando tranquilo, vou observar o movimento do tórax sem problema nenhum. Caso eu queira colocar esse indivíduo de lado após ele sofrer o relaxamento da musculatura, posso sem problema nenhum, posso lateralizar esse indivíduo, posicionando ele de lado. Isso vai favorecer a abertura das veias aéreas e, eventualmente, se ele vier a vomitar, ele não vai correr o risco de broncoaspirar. Mas isso não é uma regra, preciso colocar todas as vítimas lateralizadas. Não necessariamente. As vítimas que não têm nenhum tipo de secreção, eu posso mantê-las em decúbito dorsal e fazer um movimento de hiperextensão do pescoço para fazer a abertura das veias aéreas. Okay? Uma outra questão muito comum que nós encontramos nesses casos de crise convulsiva é puxar a língua do indivíduo, colocar algum tipo de objeto na boca do indivíduo, uma toalha, um pano, um pedaço de madeira, um chinelo, enfim, alguma coisa para evitar que o indivíduo morra sufocado com a própria língua, né? Porque as questões relacionadas à convulsão é que a língua vai enrolar e ele vai sufocar. Então, pessoal, a língua não enrola, tá? A língua é um órgão muscular grande para o local onde ela fica localizada, que é a cavidade oral, e no momento que o indivíduo sofre um relaxamento da musculatura, a língua cai sobre a parede posterior da faringe e assim impede a passagem do ar, causando uma parada respiratória. Então, nos casos do indivíduo convulsionando, a musculatura está toda contraída e a língua, que também é um músculo, também vai estar contraída. Então, no momento da crise, ele não vai correr esse risco de ter uma parada respiratória, ok? Porém, no momento do relaxamento, se o movimento de hiperextensão não for executado, existe a possibilidade da língua cair sobre a parede posterior da faringe e impedir a passagem do ar. Por isso, o movimento de mão na testa e mão no queixo e fazer a manobra de hiperextensão do pescoço e observar se o tórax do indivíduo está se movimentando. Ok, pessoal?